Vamos lá? Tudo bem? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a comunidade, você que está nos assistindo. Hoje vamos falar de um assunto, eu creio que na verdade o que Deus tem para mim e para você hoje é um recado direto da sua vontade e da sua palavra. Por muito, amados, nós temos comemorado algumas situações na vida, por muito nós temos comemorado algumas datas festivas, por muito nós temos dado ênfase em coisas das quais acreditamos e cremos, mas hoje é dia de nós falarmos das verdadeiras convicções bíblicas a respeito do assunto chamado Páscoa. Hoje, domingo de Páscoa, e nesse domingo de Páscoa eu quero falar com você a respeito do significado desse momento para a nossa vida que cremos, para a vida de todo aquele que foi e é alcançado pela vontade de Deus. Vem comigo, tome o seu assento aí, nós ainda estamos em restrição social, não podemos estar com pessoas na igreja, então eu pretendo de uma maneira bem objetiva mesmo, a minha intenção com você hoje é esclarecer alguns pontos a respeito do significado da Páscoa nas nossas vidas. O assunto que eu tenho para tratar com você hoje, obviamente, a respeito da Páscoa, eu intitulei como o terceiro dia. Vamos falar um pouquinho sobre o terceiro dia. Nós falamos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, mas o terceiro dia, na verdade, fez toda a diferença, tanto na vida de Jesus quanto na humanidade. Eu quero ler com você um texto, nós vamos nos ater e iniciar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 a 22. Há uma afirmação de Paulo nesse texto. Percebam, amados, não há aqui uma interrogação, não há aqui uma suspeita, há uma informação bíblica de uma afirmação de Deus inspirando o apóstolo Paulo. Deus está nos afirmando, nos informando o seguinte a partir do verso 20 de 1 Coríntios 15. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Queridos, esse é o texto onde Paulo está afirmando, inspirado pelo Espírito Santo, à igreja de Corinto, consequentemente também a cada um de nós que cremos na palavra de Deus, que por meio de um só homem a morte entra na raça humana. Mas da mesma forma, por meio de um só homem, Cristo Jesus, Filho de Deus, a vida também passa a imperar por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Falar sobre a Páscoa sem falar sobre a morte, principalmente sobre a ressurreição de Cristo, na verdade é uma grande heresia. As pessoas tentam explicar a Páscoa de todas as formas. As mídias, na verdade, elas levaram o sentido da Páscoa para um sentido comercial. Mas a verdadeira Páscoa, na presença de Deus, nos fala a respeito da morte e da ressurreição do Filho de Deus. Havia no Antigo Testamento a Páscoa estabelecida através de Moisés, você sabe, conhece um pouco desse contexto na vida de Israel, e no Novo Testamento então Deus estabelece a sua vontade e a Páscoa por meio de Cristo Jesus, que se tornou o sacrifício vivo através do seu sangue. Ele estabelece uma nova aliança para mim e para você. Então nós passamos da morte para a vida, passamos do engano para o esclarecimento e passamos da vontade humana para a vontade divina. Na verdade é isso que Cristo faz na cruz. Mateus capítulo 27, verso 32 a 66, queridos, nós temos a narrativa da crucificação, temos a narrativa da morte de Cristo e temos a narrativa do seu sepultamento. Sabe o que eu vejo, queridos, em Mateus? No capítulo 27 fica claro a evidência de como tudo foi acontecendo até que Jesus pudesse subir numa cruz e pagar um alto preço em favor das nossas vidas. Esses três eventos, a sua morte, o seu sepultamento, a sua crucificação, esses três eventos, na verdade, fazem com que os discípulos que caminhavam com Jesus, eles ficassem um tanto quanto meio perdidos, inseguros, principalmente a respeito do seu futuro.
Por quê, queridos? Os discípulos haviam devotado toda a sua fé e tinham gasto todas as suas energias em seguir um homem cujo a percepção deste homem para aqueles discípulos é de que ele era imortal, é de que ele era irrepreensível, é de que ele era todo-poderoso, mas Jesus tinha um trilho por causa das nossas vidas a seguir. E Jesus então, quando é crucificado, queridos, não somente a vida dos discípulos, mas a vida de todos aqueles que já caminhavam seguindo a Jesus. Se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe disso. Não eram só os 12 discípulos que caminhavam com Jesus, mas já havia um grupo de pessoas que seguiam a Jesus por onde Jesus andava, creram no Filho de Deus, tinham convicção de quem Ele era e da sua missão na terra. E a Bíblia nos ensina que um medo então alcança a vida de todas essas pessoas e uma insegurança se estabelece na vida dessas pessoas. Sabe, queridos, a cruz, na verdade, ela ainda tem esse mesmo conceito nos nossos dias. Jesus, ao assumir a cruz, Ele traz para aqueles que estão à sua volta insegurança, Ele traz para aqueles que estão à sua volta, humanamente dizendo, um certo desconforto, porque na percepção humana, aqueles homens e aquelas mulheres que caminhavam com Jesus naquele período, olham para a condição de Jesus na cruz e eles não conseguem compreender humanamente o que Deus estava fazendo com o seu Filho. E qual seria agora a expectativa de futuro para eles? Nos nossos dias a cruz tem o mesmo conceito. Todas as vezes que eu e você decidirmos tomar a cruz de Cristo, todas as vezes que nós decidirmos abrir mão das nossas vontades para que a vontade de Deus seja estabelecida, quase sempre nós vamos trazer insegurança na vida daqueles que estão caminhando conosco. Sabe por quê, amados? Quando você tem uma percepção daquilo que Deus está fazendo através da cruz em você, nem sempre aqueles que estão caminhando com você têm a mesma percepção. E às vezes eles esperam que você possa, assim como Pedro, em um dado momento, quando no ato de desespero, Pedro ele saca de uma espada e ele tenta contra um soldado romano. Da mesma forma, queridos, as pessoas sempre vão esperar de você uma resposta para esse sistema, segundo o curso desse sistema. Mas todas as vezes que nós assumimos a cruz, lembra de Jesus falando com aquele jovem rico? Se você de fato quer ter parte no meu reino, você deve tomar a sua cruz e seguir-me. Você deve abandonar algumas coisas que são conceitos e princípios deste mundo decaído para estar no centro da vontade do Pai. Aquilo trouxe uma insegurança tão grande para o coração daquele rapaz. E às vezes nós então estamos vivendo dias assim, queridos, onde o sentido da verdadeira Páscoa, ela faz com que nós possamos ser uma pessoa diferente daqueles que estão caminhando no mundo, traz insegurança para aqueles que estão caminhando à nossa volta. Então, primeira coisa que eu quero ver com você a respeito da Páscoa. Hoje nós temos, queridos, todo o resultado daquilo que Jesus fez na cruz. Hoje você e eu temos plena convicção pela leitura da palavra de Deus a respeito daquilo que Jesus concluiu, a tarefa, a missão que lhe foi proposta e colocada nas suas mãos foi cumprida. Então hoje nós temos uma certa segurança, mas nem todos têm o mesmo nível de fé. Todas as vezes que a verdadeira Páscoa, que significa uma passagem, se você conhece a tradução bíblica, você sabe que a palavra Páscoa significa passagem. Qual passagem? De qual passagem estamos falando? Queridos, todas as vezes que eu e você deixamos as coisas que são concernentes a este mundo para vivermos a vontade e o centro da vontade de Deus, nós passamos da nossa vontade para a vontade de Deus. Nós passamos como Jesus, que foi morto na sexta-feira, conhecido como a Sexta-feira da Paixão. Mas depois ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa da morte para a vida. Nós também passamos do erro para a verdade, nós passamos da morte para a vida, nós passamos da mentira para o centro da vontade de Deus, que é a verdade. Então, a passagem da Páscoa nas nossas vidas, ela se cumpre em dois momentos, e eu queria que você abrisse os seus olhos para isso.
ela se cumpre no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, a Bíblia diz que antes do sacrifício de Jesus, a respeito da humanidade, todos nós estávamos mortos com o primeiro Adão. Nós lemos isso em 1 Coríntios. Todos nós estávamos mortos com o primeiro Adão. Então, na questão espiritual, a Páscoa significa que uma vez que nós fomos mortos com Cristo pela fé, consequentemente ressuscitamos com Ele também. Então nós passamos de uma morte, de uma separação eterna com Deus, para uma vida e uma convivência eterna com o Pai. Esse é o sentido e o propósito mais essencial do significado da Páscoa para mim e para você. É quando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário faz com que eu e você possamos viver a realidade da restituição daquilo que foi perdido por causa do pecado, daquilo que nos foi tirado por causa do pecado. E eu vejo, queridos, que em muitos momentos na minha e na sua vida, por não termos uma compreensão de que as verdades de Deus através desta passagem é estabelecida no mundo espiritual, o segundo ponto que eu quero tocar com você é que nós também deixamos de viver no mundo físico aquilo que é espiritual. No mundo espiritual, a Bíblia diz que nós estamos juntamente assentados com Cristo nas regiões celestiais. Há uma promessa, uma palavra liberada de Deus por conta desta passagem. A passagem daquele que nos leva conjuntamente com Ele, juntamente com Ele, melhor dizendo, aquele que nos leva juntamente com Ele para as regiões celestiais. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo na sua e na minha vida, através do sacrifício de Cristo na cruz, é muito maior do que simplesmente nós termos as coisas acontecendo nas regiões espirituais. O que Deus está dando a mim e a você, através dessa passagem, é que toda a insegurança que foi estabelecida, que todo medo que nós enfrentamos, nós possamos também, no mundo físico, confiar nas promessas daquilo que aprouve a Deus pela sua misericórdia nos dar por meio desta passagem de Cristo da morte para a vida. O que Deus está fazendo na sua e na minha vida através da ressurreição de Cristo é muito maior do que aquilo que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, queridos, nós ministramos para as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes nós falamos da morte, da ressurreição de Cristo e nós nos atemos somente à morte e à ressurreição de Cristo, dando uma grande ênfase de que Cristo ressuscitou, dando uma grande ênfase de que Cristo venceu a morte, mas nos esquecemos de nos apropriar pela fé de que nós temos o mesmo destino. Sabe, amados, em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo, eu tenho todos os dias sabido de alguém que nós conhecemos, amamos, outras pessoas que são parentes de quem nós convivemos. Eu tenho ouvido todos os dias o que essa pandemia tem feito conosco enquanto nação, enquanto humanidade, ceifado muitas vidas, mas às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas que mesmo conhecendo o Evangelho, eles se esqueceram do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então é como se as coisas fossem distantes da vivência diária daquilo que nós podemos alcançar em Deus. E eu quero chamar a sua atenção e eu quero te incentivar a crer hoje a respeito do que Deus está falando e fazendo. Sabe, queridos, Jesus, ele teve a sexta-feira da paixão, mas Jesus teve o domingo da ressurreição. Por isso eu intitulei essa mensagem como terceiro dia. Eu e você precisamos, num tempo de caos e de crise como estamos vivendo, lembrarmos de que existe o dia da ressurreição, o dia da intervenção do Senhor sobre tudo aquilo que muitas vezes nos leva para o chão, sobre tudo aquilo que gera morte em nós, toda morte espiritual, física, emocional que possa alcançar a sua vida. Nós precisamos compreender que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e mais que vitoriosos. Existe uma palavra liberada de Deus, queridos. A morte e a ressurreição de Cristo, ela foi comprovada não somente pelos seus discípulos. No terceiro dia, a Bíblia nos ensina e fala que Jesus aparece não só para os 12, mas ele aparece para um grande número de irmãos e de pessoas que naquele período de maneira contemporânea conviviam seguindo a Jesus já.
e as pessoas puderam então manifestar a glória de Deus por aquilo que Deus fez através da ressurreição. Amados, falar de Páscoa sem entendermos que aquilo que aconteceu com Jesus alcança também a nossa história. Falar de Páscoa sem entender que a ressurreição pode alcançar o teu casamento, sem dizer que a ressurreição pode alcançar os teus relacionamentos, sem dizer que a restauração, que a ressurreição, que o milagre de Deus pode alcançar a sua saúde, sem compreendermos que ainda que nós venhamos a tombar por causa de um sistema, por causa do Covid, por causa de qualquer enfermidade que possa nos levar à morte física, mas nós precisamos compreender que falar de Páscoa sem entender que ainda que estejamos mortos, viveremos, é um grande engano para todo aquele que já creu em Cristo Jesus. O que Deus está fazendo, pastor? O que Deus está fazendo é elevar o nosso ponto de conhecimento, a compreensão bíblica do significado daquilo que aconteceu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, queridos, Deus está fazendo. Há mais de 2000 anos, o que Deus de fato prometeu a cada um de nós está se cumprindo. Pastor, mas e todas essas tragédias, tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos assistindo e vendo? Sabe, eu quero dizer para você, talvez nós estejamos vivendo a sexta-feira da paixão. Talvez nós estejamos vivendo o sábado, o que é o dia seguinte, mas Deus não está com os olhos na sexta ou no sábado. Deus colocou toda a sua energia para o terceiro dia. O terceiro dia, queridos, é o dia do brado da vitória do Filho de Deus sobre a morte que imperou na vida do Filho de Deus por algum tempo. Sabe o que isso me ensina, queridos? O autor da vida, por um breve momento e por um breve tempo, ele experimenta abrir mão da vida que tinha, experimentando a própria morte no seu corpo físico, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então você precisa entender isso de uma vez por todas. Pastor, o que significa a Páscoa? A Páscoa significa que todas as promessas que Deus trouxe sobre a sua vida e sobre a minha vida haverá de se cumprir cabalmente. Não existe uma palavra liberada de Deus a seu e a meu respeito que Deus não irá cumprir. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. A Páscoa, queridos, é a grande oportunidade que nós temos de que Jesus possa se tornar em nós a nova aliança no seu sangue, através do seu Espírito. Nós temos uma nova aliança, queridos. Nós estamos debaixo de um novo governo. Nós estamos debaixo de uma nova promessa. Nós passamos da morte para a vida. Por meio de um único homem, a morte imperou. Agora, por meio de um único homem, a vida tem sido estabelecida em nós que cremos. Então, independente do que você tem enfrentado ou sofrido, eu quero animar você hoje. E eu quero declarar, seja qual for a circunstância, pastor, mas eu tenho perdido pessoas a quem eu amo. Pastor, pessoas da minha família foram levadas pelo Covid. Sabe qual que é a expressão exata da vontade de Deus a meu respeito, a seu respeito? A Bíblia diz que se nós cremos em Jesus tão somente para as coisas físicas dessa terra, em vão nós estamos crendo, porque nós somos os mais miseráveis dos homens. Aquilo que Deus está nos dizendo é que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao meu e ao seu coração o que Deus tem preparado para aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança, queridos, nos tornando o mais miseráveis dos homens, tendo a ressurreição de Cristo somente para esta vida. Nós precisamos crer, queridos. O que Deus está fazendo não se limita a 60, 80 anos, 100 anos, não se limita a isso. Deus é um Deus eterno. E o olhar de Deus para a sua vida, para a vida de todos os seus familiares, para a vida daqueles que creram em Cristo Jesus, está ligada à eternidade. A eternidade no coração de Deus é algo que é natural. Nós falamos de eternidade e não temos uma compreensão bíblica do que é isso de maneira profunda como ela demonstra. Mas eu quero dizer para você,
Deus tem olhado para os seus familiares, Deus tem olhado para a sua vida, Deus tem olhado para a sua história, Deus tem olhado para o seu momento, Deus tem assistido tudo o que está acontecendo, e Deus não perdeu nada das mãos. Se alguém da sua família foi tirado, se alguém da sua família foi levado, se você hoje chora, e os dias são dias de pranto, como dizem em Eclesiastes, que existe dias de riso e existe dias de choro. Se você está vivendo o momento do luto, se você está vivendo momentos de conquista, eu não sei qual é o seu momento, mas eu quero dizer para você, Deus está de olho na eternidade. Sabe por quê? Naquele grande dia, o que importa para Deus é se o meu nome, se o seu nome e o nome daqueles a quem amamos está escrito no livro da vida, e se essas pessoas foram piedosas diante da humanidade, sendo usadas por Deus naquilo que se diz evangelho. O que Deus está fazendo, amados? Deus está mudando a sua realidade e a minha. Com tudo que estamos enfrentando, não sabemos quanto tempo temos nessa terra. Uma única coisa sabemos: Jesus venceu a morte. O terceiro dia foi o dia da ressurreição. Creia, creia. Atos 16:31 nos fala a respeito das promessas de Deus, e uma das promessas para mim e para você é: aquele que confiar em Deus, aquele que crer em Deus, toda a sua família será salva. Toda a sua família será salva. Nós precisamos crer, queridos. A salvação não vem por meio daquilo que nós conquistamos, humanamente dizendo, mas vem por meio daquilo que nós temos como revelação. E eu quero finalizar com você, uma mensagem direta para você, mas eu quero finalizar com você, dizendo para você nessa hora o seguinte: sabe, uma das maiores dificuldades foi a insegurança no coração daqueles que viram Jesus sendo crucificado. Mas uma das maiores esperanças que nasceu na igreja de Cristo na terra foi perceber a ressurreição de Cristo por aqueles que tiveram um contato pessoal com Ele depois de ressurreto. Você tem contato com Deus? Deus tem falado com você? Deus tem mudado a sua história? É possível que você esteja ainda preso à letra. É possível que você conheça boa parte da Bíblia. É possível que você saiba muitas coisas a respeito da teologia. Mas eu quero desafiar você: sem um contato direto com Deus, sem um contato direto com o Filho, sem um contato direto com o Espírito Santo, você jamais terá esperança. Não haverá esperança para o seu casamento, não haverá esperança para os seus filhos, não haverá esperança para a sua saúde, não haverá esperança para a sua eternidade, porque na verdade a letra mata, mas é o Espírito de Deus quem vivifica. Então eu quero dizer para você, muito mais do que saber a respeito da crucificação, você precisa ter um contato com a ressurreição. E a ressurreição de Cristo, o Cristo ressurreto é quem vai mudar a sua história, é quem vai mudar o seu momento, é quem vai te levantar desses dias difíceis que você está enfrentando e vivendo. Sabe, queridos, eu tenho vivido dias difíceis. Eu tenho enfrentado muitas coisas, são perdas, dores, momentos dos quais eu convivo com muitas pessoas na igreja, e como pastor nós estamos chorando o choro de muitos, estamos vivendo a dor de muitos, estamos compartilhando o momento de muitos, mas eu quero dizer para você, algo que tem me mantido na presença de Deus, é porque eu tenho fitado os meus olhos no autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, e nada nem ninguém, queridos, vai mudar isso. E todas as vezes que eu vejo o seu sofrimento, todas as vezes que eu assisto a sua angústia, todas as vezes que a depressão quer bater na porta da casa de cada um de vocês ou da minha própria casa, eu digo, certamente eu sirvo a um Deus que é fiel e justo, e Ele se levantará em meu favor a seu tempo, e todas as coisas serão colocadas debaixo dos nossos pés, porque nenhum principado, nenhuma potestade, nada nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então seja com lutas, queridos. Quando olhamos para os discípulos na Bíblia, eles passaram lutas diversas, momentos difíceis da vida, mas em nenhum momento, nenhum deles abriram mão daquilo que havia como promessa para eles, porque eles passaram a crer na ressurreição, abrindo mão de um sistema governamental que só ministrava morte. Nós estamos debaixo de um sistema que tem estabelecido medo na humanidade, que tem estabelecido medo no seu coração, que tem estabelecido sobre você desespero e tristeza, desânimo e abatimento. Mas eu quero dizer para você, confie naquele que começou a boa obra em você e na sua família, porque Ele é fiel para terminar. Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou
para a glória do Deus Pai. E a Bíblia diz que Ele é o primeiro ressurreto dentre muitos. Ou seja, queridos, 1 Tessalonicenses está dizendo, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, certamente todos nós que estamos em Cristo Jesus vamos ressuscitar juntamente com Ele. E nós podemos viver isso já, nesse momento em que estamos ainda. Isso é tão difícil às vezes de compreensão para alguns. Sabe por quê, queridos? Porque ao mesmo tempo que em nós impera a morte, por causa do pecado, nós temos a vida de Deus operando em nós por causa do sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, na verdade, existe um grande combate, mas o resultado desse combate já está escrito. Eu me lembro de uma fase do Billy Graham, e o Billy Graham disse o seguinte: eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu já conheço o final. Seja você alguém que conhece o final e a vontade de Deus para a sua vida seja estabelecida em tudo que você está vivendo. O que é Páscoa então, pastor? A Páscoa não se limita a uma comemoração comercial. A Páscoa, na verdade, é a ressurreição de Cristo sobre a morte. É a passagem que Jesus tem dando a vida em favor das nossas vidas e recuperando a própria vida, porque Ele é Deus. A Páscoa, na verdade, é uma das coisas mais lindas que nós podemos ver na palavra de Deus. É o maior ato de amor e de milagre que existiu na raça humana. O Filho de Deus, Ele decidiu, ninguém o colocou, Ele sobe numa cruz em seu favor e em meu favor, e tendo dado a vida nessa cruz, depois Ele a recupera, porque Ele é o autor da vida. Então o Deus a quem servimos não é o autor da morte, Ele é o autor da vida. Ainda que Ele mate o corpo, Ele traz a ressurreição, porque a vida impera sobre a morte no Deus a quem servimos. Eu quero te abençoar com essa palavra. Se você foi tocado e abençoado por essa palavra, eu queria que você de fato pudesse tomar posse e que você pudesse começar a viver, querido, querida, você que nos assiste, mesmo não sendo da comunidade, que você pudesse começar a viver um tempo de esperança. Mesmo que tudo está difícil nesse tempo, enquanto sociedade, enquanto humanidade, eu desejo profundamente que essa palavra possa mudar a sua história. A obra de Cristo na cruz, a ressurreição, a verdadeira Páscoa de Deus possa colocar você numa posição diferente, crendo que tudo quanto Deus tem estabelecido para mim e para você haverá de se cumprir até o último ponto, em nome de Jesus. Assim eu te abençoo, abençoo a sua família, abençoo a sua casa, abençoo os seus negócios. Se você está passando por lutas, eu quero declarar que a Páscoa do Senhor possa mudar a sua existência e hoje seja o dia da ressurreição. E eu quero profetizar também sobre você. Quando Jesus aparece, não só para os 12, mas para aquele grupo de pessoas com quem ele teve contato, a Bíblia diz que aqueles homens foram tão impactados pela presença de Jesus, que eles revolucionaram todos aqueles que conviveram com eles na sua época. Seja você alguém que revoluciona, seja você alguém que mude a vida das pessoas por aquilo que você é em Cristo Jesus e por aquilo que você compreendeu, que da morte você passa a ter vida, mesmo que o pecado siga imperando na humanidade. Você tem vida e uma vida abundante em nome de Jesus. Deus abençoe você e que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente, que você, ao invés de pensar só nas questões festivas, você possa compreender o chamado e a vocação que Deus tem para você, tem para a sua família e tem para a sua história, na autoridade do nome de Jesus. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Que você possa seguir em nome de Jesus. A comunidade deseja a você um tempo de restauração e que essa palavra de fato mude a sua história. Deus te abençoe. Sigam daí. Nós seguimos também. Uma excelente semana para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor possa fazer de você um canal de ressurreição, simbolizando a verdadeira Páscoa por onde você andar. Essa é a nossa palavra de bênção sobre você, sobre toda a sua história, em nome de Jesus. Um bom domingo ainda para você, uma excelente semana, até um novo momento.
Domingo que vem estamos juntos novamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.